Oi, Sueli, que bom que você está aqui, tudo bem? Bom dia, Mauro. Um prazer estar aqui com você. Alegria grande. Sueli, é o seguinte, essa questão da exploração do petróleo na bacia da Foz do Amazonas é uma discussão que está polarizando, inclusive o campo da esquerda, né? Tem gente na esquerda, tem lá o senador Randolph defendendo começar a explorar já, tem vários segmentos na esquerda ditos desenvolvimentistas, que diz que tem uma riqueza absurda lá, que o Brasil não pode abrir mão de explorar. Ontem, o presidente Lula teve no final da tarde, hoje Lula está em São Paulo, o dia inteiro em São Paulo, não tem agenda em Brasília, agenda política, a agenda dele é visita às instalações de um novo bloco na Universidade Federal do ABC. Só vai voltar para Brasília no final da tarde, então não é dia de conversas políticas. Mas ontem, última agenda dele foi receber o senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que tem um papel-chave para a aprovação do nome de Zanin para o STF, e o Alcolumbre foi para lá dizendo o seguinte, ia botar na mesa, tá bom, vou fazer, vou agilizar, mas resolve, nós queremos começar a explorar já o petróleo na bacia do Amazonas. Então, eu queria te ouvir, Sueli, como uma referência. Explica para nós quais são os riscos e possibilidades também de exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas. Bom, existem estudos que trazem evidências de que haveria petróleo em condições de produção, em quantidade suficiente para produção naquela região. O que se tem até agora na Foz do Amazonas são análises da fase sísmica, né? O que está em pauta agora é uma rejeição do IBAMA. Não entendi isso, Eli, só desculpa te interromper. Então, não é certo que haja petróleo lá em grande quantidade. Não é um novo, não necessariamente é um novo pré-sal, é isso? Não, Mauro, existem estudos técnicos que mostram a possibilidade de petróleo em grande quantidade na região, mas não se tem certeza. O petróleo é sempre uma atividade de risco. Entre os blocos perfurados, dos blocos perfurados, menos de 20% chegam à produção. Isso é no mundo inteiro quando o percentual é alto, né? Então, o que está em pauta agora é uma perfuração do bloco 59, é um bloco que fica lá perto do Iapoque, indo para norte, né, para o alto mar. Perto desse bloco, eu mesma, como presidente do IBAMA, já rejeitei 5 blocos da empresa Total em 2018. Então, o que se tem? Se tem, sim, uma previsão de que pode haver petróleo e pode haver petróleo em quantidade suficiente. Isso é certeza? Não. Você tem que furar e um bloco não vai resolver o problema da região, né? Por que estão insistindo tanto no bloco 59? Porque é o que está com o licenciamento mais adiantado. Então, ele seria um bloco pioneiro. Mesmo que se encontre petróleo no bloco 59, não quer dizer que toda a região vai ter petróleo em condições de produção. Isso é inerente à atividade de exploração, e aquela região é uma região muito complexa, pouco estudada, com correntes fortíssimas, em que a produção de petróleo vai encontrar condições muito mais complicadas do que a Petrobras tem, por exemplo, na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos, né? Faltou realizar na região uma avaliação ambiental de área sedimentar para ver se aquele trecho do bloco 59 é realmente apto do ponto de vista ambiental para a produção. Tem uma lacuna aí. Agora, Mauro, são centenas de blocos previstos para a margem equatorial. Só na oferta permanente tem mais umas 3 centenas. O bloco 59 é um deles. Estão fazendo um exagero enorme, Mauro, um exagero enorme. O IBAMA já deu, desde 2007, em todo o offshore, em toda a exploração no mar, já deu mais de 2.000 licenças de perfuração. Essa é uma. Tudo onde a Petrobras explora foi o IBAMA que deu a licença. O IBAMA não está fazendo greve de petróleo. O que o IBAMA nem poderia, não é função do IBAMA discutir isso.
O que o IBAMA está falando é que o Bloco 59 não dá para perfurar, pelo menos a Petrobras não apresentou dados técnicos que mostram que essa perfuração não vai dar problema. Perfuração, né, é importante esclarecer, né, Sueli? Perfuração, no caso ali, não é para começar a produção de petróleo, é uma perfuração para explorar, para estudar se de fato tem petróleo lá ou não. Isso. A fase de perfuração, você tem a fase de sísmica, né, são os estudos iniciais, depois a perfuração, é uma atividade que sim pode gerar acidentes, pode gerar problemas, e depois a produção. Entre a perfuração e a produção, um tempo médio que leva é pelo menos 6 anos. Tem locais que é uma década. Então, se encontrar petróleo, e se encontrar petróleo em quantidade suficiente para a produção, essa produção é depois de 2030. Estão criando uma expectativa na população da região que é inaceitável. Isso, por si só, eu considero um impacto social. Essa expectativa gerada sem você ter certeza de que vai haver royalties, de que vai ter óleo em quantidade suficiente para a produção. E se vai ter óleo, né? Porque tem local na própria Foz do Amazonas que vários anos atrás eles fizeram perfuração e que não achou petróleo. Então, assim, evidência sim tem, mas não dá para dizer que foi encontrado um novo pré-sal, e também não dá para dizer isso, Mauro, só com o Bloco 59. Pois é. Por que você, na condição de presidenta do IBAMA, rejeitou por diversas vezes os pedidos de exploração feitos pela empresa Total? Agora é a Petrobras que está pedindo. Por que você rejeitou? Sim, havia 2 empresas estrangeiras interessadas na região, a Total e a BP. Esse Bloco 59, que está dando confusão agora, era da BP. Eu rejeitei em 2018 um processo único que tentava licenciar 5 blocos bem próximos do Bloco 59, quase vizinho. O que você constata na documentação de ambos os processos, tanto o processo dos 5 blocos da Total, quanto agora o processo agora a Petrobras, né, era a BP, do Bloco 59. As empresas não têm conseguido demonstrar, principalmente, que elas são capazes de gerenciar acidentes de vazamento de óleo numa área com aquelas condições. Correntes extremamente fortes, em menos de 10 horas, em caso de acidente, o óleo atingiria águas da Guiana Francesa. A corrente principal vai na direção da Guiana Francesa. Em menos de 10 horas, o socorro nem conseguiu começar a atuar. Então, é uma região bastante complexa em termos de hidrodinâmica, e o que tem de plano de emergência apontado nos processos não tem dado segurança de que o empreendedor consegue realmente lidar com acidentes. A Petrobras já teve acidentes de petróleo, já teve vazamento na Baía de Guanabara, não teve. Agora, o que ela fala assim, olha, nessas perfurações mais recentes, em grande profundidade, eu nunca tive acidentes, mas isso não quer dizer que eles não possam ocorrer. Os acidentes de petróleo, os grandes, as tragédias, eles são raros, ainda bem, mas quando ocorrem, a coisa fica muito complicada. Outro problema é que aquela região é uma região de alta biodiversidade e pouco estudada nesse sentido, né? Nós temos um sistema recifal que pega, na verdade, não é só a Foz do Amazonas, ele se estende para o restante da margem equatorial, e esse sistema recifal ele tem uma importância em termos de peixes, vida marinha muito grande, e nós sequer estudamos essa região. O Bloco 59 fica a 40 quilômetros já do início do sistema recifal, do grande sistema recifal amazônico. E aí ele vai para leste, né, fazendo uma linha enorme, bastante extensa, com muita vida marinha. A questão do petróleo naquela região pode, sim, afetar a questão pesqueira, e é uma região com potencial para expansão de pesca no país, também com geração de riqueza, né? Então, essa questão do sistema recifal é outro problema. E, em geral, Mauro, o que tem nos 2 processos vai na mesma linha. Os técnicos do IBAMA reclamando há cerca de uma década
que o Brasil não fez avaliação ambiental de área sedimentar naquela bacia. A margem equatorial, ela é dividida em 5 bacias sedimentares, são áreas geológicas, né? Quando a gente fala Foz do Amazonas, tem um pedaço que o Rio Amazonas joga todos os seus sedimentos no mar, mas quando a gente fala Foz do Amazonas, no caso do petróleo, é toda a bacia sedimentar. Tem tido muita confusão nesse conflito todo. Está a tantos quilômetros da área que o Rio Amazonas chega no mar, né? Mas o que nós estamos falando é da bacia sedimentar da Foz do Amazonas, influenciada, sim, por uma quantidade enorme de sedimentos que o Rio Amazonas joga no mar, né? Então, é toda a região. É uma coisa que o presidente Lula disse no Japão, e que, vamos combinar, me parece que ele foi induzido a essa fake news, né? Que ele falou, não tem problema, está 513 quilômetros da Foz do Amazonas. Como é que foi a construção dessa fake news? Por que então tem essa versão dos tais 513 quilômetros? Olha, tem um monte de fake news nesse processo, Mauro. Primeiro, tratam como se fosse já produção, não como se fosse exploração, né? Depois, tratam o questionamento do IBAMA como se fosse referente à área exata que o Rio Amazonas chega no mar. Aquilo lá, quando o Rio Amazonas, com o volume de água do Rio Amazonas, de seus sedimentos, quando ele chega no mar, ele influencia toda uma região. E nós estamos falando da bacia sedimentar da Foz do Amazonas, que é uma região maior, que pega tudo aquilo, pega o Oiapoque, e essas metragens que eles falam está a 500 quilômetros da Foz, é da linha em que o Rio Amazonas chega no mar. Mas está, Mauro, a 800 quilômetros de Belém, que é o principal porto de apoio a problemas mais graves naquela exploração. O navio demora 48 horas para chegar lá. Certo, vão ter navios, barcos de apoio, mas barcos de apoio que fiquem rodando na região não vão conseguir resolver uma ocorrência muito grave em termos de vazamento. Isso é muito complicado. Então, o principal ponto de apoio em termos de porto é Belém, que está a 800 quilômetros. Então, se é longe, se 500 quilômetros é longe, 800 quilômetros é mais longe ainda, e o principal questionamento tem sido essa questão do apoio em caso de emergências, né? Fora outros questionamentos, tá, Mauro? Cria problemas para a pesca, cria problemas para a qualidade da água, tem problemas com animais, né? Não só peixes, mas mamíferos marinhos, lá é uma região de ocorrência de peixe-boi. Então, tem uma lista grande no parecer do IBAMA de questões mal resolvidas. Sueli, bom, primeiro registrar aqui, estou conversando com Sueli Araújo, foi presidenta do IBAMA, uma gestão considerada histórica no IBAMA, de 2016 a 2018. Pediu demissão em 1º de janeiro de 2019, recusou-se a continuar durante o governo negacionista de Bolsonaro. Hoje é uma das líderes do Observatório do Clima e uma das maiores conhecedoras daquela região ali, porque atuou, emitiu pareceres, estudou o assunto quando era presidenta do IBAMA. O Wesley Cantelmo, aqui um forte abraço em Sueli, grande referência no debate ambiental brasileiro. Sempre firme, serena e com muito embasamento. Eu estava notando exatamente isso, né? Você tem uma fala mansa, assim, uma fala, né, ponderada. Mas sou brava, viu, Mauro? Dizem que eu sou brava. Você é brava? Hoje não está sendo aqui, não. Legal. Então, você tinha falado uma coisa e agora você deu uma informação ainda mais grave. Você falou, em menos de 10 horas não chega socorro lá se tiver um acidente. Mas agora você falou que, na verdade, é 48 horas para um socorro mais parrudo, vamos dizer assim? É isso, porque você vai ter embarcações que ficam na região para atendimento em caso de acidentes. A Petrobras está disponibilizando helicópteros também. Mas qualquer acidente de grande proporção vai precisar de mais apoio, e o ponto de referência, pelo menos no processo que foi analisado pelo IBAMA, é Belém, que é o porto mais estruturado, né?
E Belém está 48 48 horas de navegação lá da região. Essa é a questão, uma questão grave, é uma questão grave. Outro problema também é a questão da proximidade da Guiana Francesa. Você vai ter em menos de 10 horas de estar trabalhando, em caso de acidentes, de estar trabalhando em águas que não são águas brasileiras. Nós não temos acordos bilaterais, nós temos legislação internacional sobre a questão do óleo no mar, isso existe, mas não tem nada mais formal com a Guiana Francesa para a operação nas águas do país, do outro país, né? Essa é outra questão que vem sendo levantada em todos os licenciamentos na região. Tem outros licenciamentos em curso, né? Na verdade, a ANP tem uma previsão de petróleo em toda a margem equatorial e sempre tem sido levantada essa questão da corrente principal vai para o oeste, quer dizer, vai para o Guiana e vai para outros países, né? Tem sido discutido, Mauro, se esse óleo vem para a costa brasileira. Na modelagem da Petrobras, pelo grau de resolução que eles usam, aparece só a questão do óleo indo para as Guianas. A academia já vem falando, não é bem assim, porque a modelagem usa um grau de resolução que ela não consegue ver a influência das ondas e da região do próprio estuário, porque toda a foz, você tem, e ali é uma região de mangue, toda a área com esse tipo de característica, o mar ele entra e sai, né? Ele entra e sai. Então, tem uma movimentação sobre nessa modelagem que ela não pega, que são as reentrâncias do nosso litoral, a influência das ondas, é uma região com corrente forte, né? Então, essa semana mesmo ocorreu uma audiência pública na Câmara dos Deputados, e um professor, pelo menos uns 5, 6 professores que têm estudado a região bastante recentemente, e o professor Carlos mostrou, olha, com essa resolução que foi usada, a modelagem não consegue pegar o óleo que volta para a costa brasileira, e a tendência, sim, é voltar. E mesmo que não voltasse, Mauro, despejar óleo aí pelo marzão todo e na costa de outros países não é uma situação correta, né? O problema ambiental, pelo fato de não estar no Brasil, ele não está resolvido, longe disso, é até pior, porque você tem dificuldade de dar solução efetiva. Esse episódio da Foz, ele me deixa perplexo, vou te dizer, porque a gente está vendo crescer um negacionismo que a gente achava que era monopólio da extrema-direita na esquerda, né? Então, a gente vê afirmações que são efetivamente negacionistas. É como assim, olha, a gente usa a ciência quando a ciência favorece o nosso interesse político, que é para combater o Bolsonaro no caso da epidemia da Covid. Mas quando a ciência prejudica o nosso interesse político, que é explorar o petróleo lá na Foz do Amazonas, a gente nega a ciência tal qualmente os bolsonaristas o fazem, né? Isso tem sido espantoso. Eu vi já manifestações desses setores da esquerda que se dizem desenvolvimentistas, de que, por exemplo, negando que exista coral, que não tem coral no Amazonas, que essa história de coral é mentira, não existe coral lá na região do Amazonas, né? Eu estou vendo aqui uma pessoa que está aqui no chat dizendo assim, tem que explorar mesmo, porque será a redenção do Brasil, até porque a Foz está a 50 quilômetros. Ele nem sabe se tem petróleo lá, né? É um negócio, vai ser a redenção do Brasil. É um discurso de perfil tipicamente bolsonaro, negacionista, né? Mauro, as pesquisas mostram uma chance boa de ter petróleo em grande quantidade, mas não dá para afirmar. Naquela região, há muitos anos atrás, houve perfuração e não foi encontrado petróleo, não exatamente na área onde estão pesquisando hoje, mas na Foz, né? A margem equatorial é importante explicar. Ela pega todo o litoral norte, o litoral setentrional do país, e ela é dividida em 5 bacias sedimentares. A mais a oeste é a Foz do Amazonas. Mas, na verdade, essa exploração tem que ser debatida não no processo do Bloco 59, é preciso diferenciar, Mauro. Esse é um licenciamento de perfuração entre os milhares que o IBAMA já concedeu. O
o IBAMA tem direito de falar não de vez em quando, ele não é obrigado a conceder licença. Se aquele processo específico não tem condições de gerar licença, não vai gerar, isso é uma análise técnica, né? Então, a própria Petrobras, ela é a principal cliente de petróleo do IBAMA, ela tem centenas de processos hoje no IBAMA correndo, todas as licenças no offshore que a Petrobras obteve foi do IBAMA, então é importante diferenciar, é um processo de perfuração numa região complexa. O IBAMA não se nega a dar licença de petróleo, muito pelo contrário, é ele que licencia, né? Mas estão levando para uma discussão que é uma discussão de política energética. Isso não está em pauta na perfuração do Bloco 59. E essa discussão o país precisa fazer. O país precisa decidir que se seu futuro... foi usada essa expressão por uma autoridade nesse último mês, que o Brasil precisaria ser, tem intenção de ser, o The Last Oil Producer Standing. O que é isso? O último grande vendedor de petróleo, todo mundo morrendo e parando de explorar, e o Brasil lá vendendo petróleo do mundo. É esse o futuro que nós queremos? Né? Assim, isso vai resolver os problemas sociais do país? O pré-sal resolveu? Não estou dizendo que o pré-sal não foi importante, eu não estou dizendo que a autossustentação em petróleo do país não é relevante. O que eu estou questionando é se o petróleo é nosso futuro. Nós estamos em plena crise climática, o painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima, na sua última série de relatórios, mostra a gravidade da crise, que já é uma realidade, ela não é futuro. Nós não podemos esperar 2050 para discutir isso, como teve nas palavras do governador do Pará. A crise já é uma realidade. Em 2050, o mundo tem que ter chegado a uma neutralidade de carbono e não começar a pensar nisso. Nós estamos, todos os dias, é só abrir os jornais para ver secas excessivas, chuvas excessivas, calor excessivo, frio excessivo, as mudanças climáticas já estão aí, né? O IPCC, que é esse painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima, ele afirma que até 2030 nós temos que reduzir 43% as nossas emissões. O mundo inteiro tem que caminhar para a descarbonização se ele quiser ter alguma chance de controlar a questão do aquecimento, explodir e ficar absolutamente insustentável. Então, nós estamos num período altamente crítico, que a demanda toda internacional é no sentido de reduzir a produção de fósseis. Essa é a questão. Nós vamos precisar de petróleo? Vamos. O petróleo sempre vai ser necessário numa quantidade. Isso tem a Agência Internacional da área de energia, ela deixa claro, nós vamos precisar, e essa fala de um documento de 2022 da Agência Internacional de Energia, ela tem sido bastante usada por quem quer a exploração na região. Ela fala que mesmo em 2050 haverá sim exploração de petróleo e um consumo, um determinado nível de consumo no mundo inteiro. Mas ela também fala no mesmo documento que se não se parar com a exploração de novos blocos e de novas fontes terrestres, né, o mundo estará longe. Parar agora, o documento fala parar em 2021. Se não se parar, o mundo caminhará para um descumprimento total do Acordo de Paris e para consequências muito sérias para a humanidade toda. Então, a discussão que tem que ser feita é se o Brasil, que tem todas as condições para ter uma matriz, já tem uma matriz privilegiada em relação a vários países, principalmente a matriz elétrica, né, que sempre foi baseada em renováveis, na sua maior parte, tem um potencial enorme para eólica, para solar, para outras fontes renováveis. O Brasil optar por expandir petróleo e querer se tornar o último grande vendedor de petróleo. Sim. Essa discussão tem que ser feita no país. Qual é a distribuição real de renda que trouxe o petróleo, principalmente o petróleo offshore até agora? É uma atividade, na verdade, que gera dinheiro, mas tem ido para a educação, para a saúde, como se propagou, por exemplo, na época que se descobriu a questão do pré-sal na Bacia de Campos. Né? Agora, pode falar, Mário. Não, só uma observação.
Porque essa é uma acusação que esses desenvolvimentistas, na verdade, gente, é isso. Vou falar, Sueli, dá vontade de rasgar a roupa, como se diz na Bíblia, né? De tanta indignação, rasga-se a roupa, né? Ou arranca-se os cabelos. Pensar que a Alemanha, lá no hemisfério norte, lá no alto no hemisfério norte, produz mais energia solar do que o Brasil. É um negócio impressionante, né? Que a gente. Nós defendemos, Mauro, no Observatório do Clima, que o Brasil, entre as grandes economias, os países com uma economia forte, é o único que tem condições de chegar, antes de todo mundo, a uma situação de país carbono negativo. Nós temos um projeto que chama Brasil 2045 e defendemos, analisando tecnicamente as diversas fontes de geração de gás de efeito estufa, que o Brasil consegue ser líder mundial nesse sentido, dar lição para o mundo inteiro. A nossa emissão de gás de efeito estufa, ela é causada em 49% pelo desmatamento. Se o Brasil investir forte na questão do retorno do controle do desmatamento, ele já tem um passo enorme nesse sentido. Nossa segunda fonte de geração de gás de efeito estufa é a agropecuária. Se o governo realmente conseguir implantar a agropecuária de baixo carbono, essa tem sido uma das propostas aí do governo Lula, do plano ABC, da agricultura de baixo carbono, não parar de ser um plano piloto, pequenininho, que é mostrado em congressos, mas assumir o plano da agricultura de baixo carbono, pegar todo o plano safra. Se você fizer isso, você já avança muito. E aí chegamos na área de energia. Nós temos que caminhar para a descarbonização da nossa matriz, que é uma matriz razoável quando você compara com outros países. Nós não dependemos do carvão mineral, por exemplo, que o maior emissor de gás de efeito estufa depende, que é a China, né? A Índia depende, a Rússia depende, né? Então, nós temos... O Brasil é o quinto maior emissor de gás de efeito estufa, tá? Nós não somos santinhos nesse ponto, não. É importante chamar a atenção. Estamos longe de ser uma China, ser os Estados Unidos, Rússia, Índia, mas nós estamos em quinto lugar por causa do desmatamento. Esse é o nosso problema central, mas a nossa matriz de energia, a nossa matriz elétrica tem que caminhar para a descarbonização e não para a carbonização. Nós não temos necessidade de tornar a nossa matriz pior do ponto de vista climático, né? E tem se falado muito, Mauro, e isso o pessoal da Petrobras fala toda hora, nós temos uma tecnologia avançada, que é referência internacional, que faz a produção de petróleo com baixa emissão de gás de efeito estufa. Qual é o problema dessa narrativa, Mauro? É outra questão, verdade contada pela metade, né? A Petrobras tem alta tecnologia? Tem. Ela é referência internacional? Ela é. Mas quando eles falam essa frase, eles estão falando do processo de produção em si, as emissões geradas naquele empreendimento. E não estão computando as emissões geradas pelo petróleo que eles botam no mundo que vai ser queimado. Então, eles olham o processo, mas não olham o produto. Petróleo não tem petróleo de baixa emissão de gás de efeito estufa, não existe no uso. Agora, é importante registrar, porque essa é uma outra versão também que os supostos desenvolvimentistas, e já depois vou te falar sobre essa, por que supostos, dizem que, não, esse parecer do IBAMA é porque a Marina Silva mandou o presidente do IBAMA, ou porque o presidente IBAMA é da turma da Marina Silva, porque eles são contra a exploração do petróleo. Eu li o parecer, eu sou um tanto ignorante, você não, em relação a esse tema. Não tem nada ali que seja não é um parecer político a partir de alguém que tem crítica ao uso de combustível fóssil. Não me pareceu isso. Não é um parecer sobre política energética. Acho até, eu, Sueli, e não poderia ser diferente, porque eu atuo no Observatório do Clima, eu questiono a expansão do petróleo. E questiono de forma forte, né? Com base em todas as discussões climáticas que existem nas últimas décadas, né? E com base no IPCC, que tem os centenas de cientistas, os maiores cientistas sobre o clima do mundo, inclusive brasileiros, que mostra a realidade da crise climática hoje, né? Mas essa discussão não está no parecer do IBAMA, Mauro. O parecer do IBAMA, você deve ter percebido, se restringe ao bloco 59, e é assim que tem que ser, né?
e analisam o processo, os documentos e os estudos que a Petrobras apresentou e falam, olha, gente, vocês não vão conseguir gerenciar esse empreendimento. Com esses dados que vocês estão me fornecendo, quem fez a modelagem foi a Petrobras, quem fez os estudos técnicos foi a Petrobras, né? Antes, nesse processo até tem documentação da BP, que era a antiga dona do bloco. Mas o olhar do presidente do IBAMA, e não poderia ser diferente, é sobre aquilo que consta no processo em relação ao bloco 59. É isso e ponto, é uma decisão técnica, né? É uma decisão técnica, e se o IBAMA fosse contra, pudesse legalmente ter opiniões de política energética, não se explora mais petróleo, né? Ele não tem essa prerrogativa, ele não analisa licenciamento por licenciamento. A equipe de petróleo do IBAMA, ela tem um pouco mais de 60 analistas, petróleo e gás. Ela fica no Rio de Janeiro há muitos anos, acho que há mais de 20 anos, exatamente para ficar próximo do pessoal que trata de petróleo. A equipe de petróleo fica na sede do IBAMA Rio de Janeiro, mas é ligada ao IBAMA em geral, mas está localizada no Rio de Janeiro. E a equipe é altamente experiente em dar licença de petróleo, todos eles. Uma equipe com uma formação técnica admirável, tem vários dos analistas ambientais que estão no Rio, que são referências conhecidos internacionalmente. Você vai em congressos sobre avaliação de impacto ambiental, está lá o pessoal do petróleo mostrando trabalhos. Então, eles têm um conhecimento muito sofisticado, uma experiência enorme, estão acostumados com esse tipo de processo. Como eu disse, eu peguei os dados desde 2007, porque são os dados disponíveis. Pegando os dados disponíveis na ANP, na Agência Nacional de Petróleo, mostra no offshore, no mar, mais de 2.000 perfurações autorizadas pelo IBAMA, licenciadas pelo IBAMA. Nós estamos falando de um bloco. Se transformou esse bloco, Mauro, numa questão política contra em prol do afrouxamento das regras ambientais, numa questão política de luta contra todo esse poder que a ministra Marina Silva tem na sua própria figura, né? A ministra Marina Silva, ela tem o símbolo da proteção ambiental nela, né? Tudo isso foi transformado numa luta para tentar enfraquecer a ministra, para tentar enfraquecer sua equipe, o presidente do IBAMA. Não faz qualquer sentido. Não é um não do IBAMA que pode gerar uma reação dessa. É inaceitável, é realmente inaceitável. É impressionante como nesse processo, Sueli, gente, esse crescimento do negacionismo em relação a esse tema, pelo menos, na esquerda, faz com que você reproduza os recursos retóricos que a extrema-direita sempre usou. Então, vamos olhar. O que a extrema-direita diz? A gente está lá discutindo Covid, está discutindo vacina. A direita fala, essa posição de vocês é política, é ideológica. Quando a gente está lá defendendo a ciência. É claro que sempre tem um fundo político, mas estamos defendendo a posição da ciência. Agora acontece a mesma coisa. Tem uma posição do IBAMA, que é uma posição calcada no melhor da ciência, aí o pessoal negacionista de esquerda diz, é uma posição política, porque vocês são contra petróleo, porque isso foi aquilo. Reproduz o esquema retórico que acontece quando a gente debate com a extrema-direita. Não tem conversa, cai no mesmo canto. Duas últimas questões para encerrar, desde já, dizendo que aula. Queria que você dialogasse, né? Tem algumas pessoas que vêm aqui fazendo a defesa da exploração imediata lá. Esse perfil eu todos. E é interessante que é uma dinâmica também, não estou te chamando de bolsonarista, não, tá? Eu todos, mas é essa coisa de botar tudo em maiúscula, de gritar, de querer, né, ganhar no grito essa discussão. Não, vamos conversar. Né? Vamos conversar. Não precisa mandar em maiúsculo, né? No código de ética, de etiqueta é a pequena ética, né? da internet, colocar maiúsculo é porque você está gritando, não precisa. Né? Ele diz assim, a Guiana Francesa já está explorando petróleo naquela mesma região, a aproximadamente 180 quilômetros, e com uma empresa de exploração que não tem metade da capacidade técnica da Petrobras. Esse perfil eu todo está fazendo várias postagens aqui defendendo a exploração imediata. Então, vamos lá. Com essa questão... Onde está o boom da exploração é na Guiana, e não na Guiana Francesa. Então, nós temos, na ordem, Guiana, Suriname e Guiana Francesa.
Havia tentativa, a empresa Total tinha perfuração ali na Guiana Francesa, mas a França hoje abandonou a exploração de petróleo, tanto no seu território como no ultramar, né? Onde realmente tem um boom de exploração, Guiana. E o pessoal tem usado uns números sobre, melhorou, aumentou, duplicou o PIB na Guiana, a população está sendo super beneficiada, mas a gente tem que mostrar a realidade da Guiana, se é que é para transformar petróleo enquanto melhora o PIB, vamos lá. A população da Guiana é mais ou menos a população de São Bernardo do Campo, em São Paulo, 800 mil habitantes. Tá? Então, realmente, qualquer produção econômica melhora muito o PIB da Guiana, e eu não estou reclamando, não quero interferir na vida da Guiana, né? A questão é se o Brasil não tem outras formas de gerar riqueza, de distribuir renda, porque o petróleo, nas experiências que você tem no mundo, ele não é um fator de distribuição de renda. O petróleo offshore, na verdade, ele é concentrador de renda, ele gera muitos investimentos. A Petrobras tem falado, são números enormes que eles querem investir, não é no Bloco 59, é em toda a região, né? Ou pelo menos nos blocos que eles já têm o controle na região. A Petrobras está adquirindo o controle dos blocos em toda a foz, né? Então, a BP saiu, a Petrobras adquiriu, que é o Bloco 59. A Total saiu, a Petrobras adquiriu. Aí a gente começa a desconfiar, né, Maurício, se não é bom para as empresas estrangeiras, por que é bom para a Petrobras, né? Eu sempre tenho o pé atrás sobre isso. Mas realmente tem sido uma opção estratégica da Petrobras adquirir blocos para expansão petroleira naquela área, na foz, mas para que você possa gerar realmente renda para o país, para fazer a mudança que está ocorrendo num país com uma população pequenininha, não é um paísinho, um país com uma população pequenininha como a Guiana, a gente teria que explorar petróleo para todo lado, né? E olha, e para quem que vai essa renda toda? Mas seria muito, não é o Bloco 59, gente. Teria que pegar centenas de blocos previstos pela ANP para a região e começar a furar tudo, né? E ver se tem realmente o potencial que está sendo falado. Isso ainda teria que ser verificado. E essa expansão do petróleo na região, se ocorrer, ela tem que ocorrer nas áreas aptas à produção. E aí tem uma coisa que eu estou destacando muito nas minhas falas, os técnicos do IBAMA destacam, a região precisa ser objeto de uma avaliação ambiental de área sedimentar. A Marina Silva também tem destacado isso. O que é a avaliação ambiental de área sedimentar, gente? Você pega a região toda, a bacia sedimentar toda, e delimita. Essa área é apta para produção, para exploração de petróleo. Essa não é, e você coloca o resto em moratória para estudos futuros. Aquela região do Bloco 59, numa avaliação ambiental de área sedimentar, pode ser considerada não apta por uma série de questões ambientais, dependendo da localização em termos de impacto social também. Então, assim, você tem que ver quais as áreas na margem equatorial que dão para explorar, que são aptas para explorar petróleo. Isso tem que ser estudado. O país sabe fazer isso, o país tem especialistas muito competentes para fazer esse tipo de estudo. Agora, não é a Petrobras, Mauro, quem faz a avaliação ambiental de área sedimentar é o governo. O governo é o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente. A avaliação ambiental de área sedimentar ela é obrigatória no país desde 2012, há mais de uma década. Existe um dispositivo transitório na portaria interministerial que estabeleceu a avaliação, que fala assim: enquanto não houver avaliação, pergunte para os órgãos ambientais antes de colocar em oferta pública. Mas isso é dispositivo transitório, a regra é: faça avaliação ambiental de área sedimentar, e o país não faz. Só tem duas feitas, uma onshore e outra offshore, até agora, depois de uma década. Se o governo fizesse, pararia de dar tiro no pé, porque o que acontece? O governo está ofertando blocos que podem não ter licença ambiental, que vão ter restrições ambientais, que o órgão ambiental, seja o IBAMA no offshore, seja o órgão ambiental estadual no onshore, né? A maior parte do licenciamento onshore é estadual.
Aí você bota no mercado blocos que o órgão ambiental não vai conseguir dizer tem licença. Então, ao não fazer o estudo regional prévio, o governo, na verdade, está desvalorizando o valor desses blocos na hora do leilão, na hora dos editais, na hora da oferta pública. É isso. Mas aí, deixa eu ler o superchat aqui que chega. A Nédia Albuquerque, é preciso trabalhar a ansiedade da população. Será que a população lá dá uma pata ansiosa mesmo? Precisa ver se existe também, né, Nédia? A área é rica na pesca e a fauna e flora agropecuária. Região rica em coisas, sou contra a exploração. Então, aí a gente está numa situação complicada, porque você falou, para fazer estudo de área sedimentar... Avaliação de área sedimentar. Avaliação de área sedimentar, quem precisa fazer é o Ministério das Minas e Energia em parceria com o meio ambiente. Mas aí, gente, como o pessoal disse, estamos mal, porque o ministro das Minas e Energia confronta a Marina Silva diariamente, recentemente fez uma afirmação realmente deselegante, assim, absurda, dizendo que a Marina pensa que é a referência em meio ambiente no Brasil, e quem é a referência? O Lula, meio que dizendo, está dispensado. E a área ambiental do Ministério das Minas e Energia, olha só, gente, deu parecer favorável para o relatório da Mata Atlântica, favorável à exploração, à destruição da Mata Atlântica, que é um relatório que foi feito, a gente sabe, a mando de duas empresas, a mando da Cosan e a mando do ex-dono da OAS, para estabelecer gasoduto na Mata Atlântica. E o Ministério da Energia deu parecer, a área ambiental deu parecer favorável. Então, tá difícil. Tá difícil. É bem complicada a situação, Mauro, não poderia ser assim. A questão dos dois ministérios, eles têm que trabalhar em conjunto, e a área ambiental do Ministério de Minas e Energia tem que olhar a questão ambiental. Ela não pode olhar só os interesses econômicos. É lógico, todos nós temos que ver a questão dos interesses econômicos, a questão de geração de renda. Todos nós somos favoráveis a um país com mais renda e com mais justiça social. Então, isso é pressuposto, né? Agora, opções econômicas que levam à destruição em termos ambientais, e opções econômicas com risco ambiental grande, e esse risco sem estar resolvido, né? Resolvido ou trabalhado de forma mais robusta, né? Não são aceitáveis, né? É preciso respeitar, na verdade, no caso do IBAMA, eu acho, a autoridade do IBAMA para dar a palavra final em relação ao licenciamento ambiental federal. O IBAMA é o único órgão licenciador no plano do governo federal, né, em termos de meio ambiente. Ele é autoridade nesse sentido. Não existe, Mauro, recurso da decisão do presidente Rodrigo Agostinho para a ministra Marina Silva. Não existe recurso para o presidente Lula. Não é o presidente Lula que vai dar a licença ou deixar de dar a licença. A palavra final é do presidente do IBAMA, tanto que já foi apresentado pela Petrobras pedido de reconsideração nesse caso. Está lá já no processo. Então, a autoridade máxima no país para as licenças ambientais é o presidente do IBAMA e ponto. E licença ambiental não sai na pressão política. Legalmente não sai, né? Isso cai no Supremo. A autoridade para dar essa licença é o IBAMA. Então, não adianta politizar. Na verdade, o que está sendo feito é uma pressão política para ver se o IBAMA volta atrás. É isso que está ocorrendo, e uma campanha também para enfraquecimento, tanto da ministra Marina Silva, quanto da própria política ambiental. A visão que está prevalecendo é uma visão que vê a política ambiental como um entrave. O entrave a gente tira da nossa frente. A política ambiental ela é regulatória em todos os países do mundo. Ela bota regra, ela exige autorização, licença, cadastro, registro. Isso incomoda, Mauro. Incomoda quem tem uma visão simplista, uma visão de curto prazo e uma visão que não põe na mesa a questão climática e o futuro da humanidade. É isso que está acontecendo, é isso que está em jogo. Nós precisamos encerrar agora, por mim, íamos até meio-dia nessa conversa com a Sueli. Mas desde logo, Sueli, fica o convite, vamos combinar depois uma outra data, se você puder voltar,
Eu queria conversar muito, não deu tempo, o advogado está aqui, já estou vendo, ele está na salinha de espera aqui, o Cláudio Souza Neto, vamos falar agora. Vamos continuar na área de energia, vamos falar de Eletrobras agora. Mas queria te convidar para um segundo encontro, não deu para dialogar, gostaria de te perguntar sobre uma questão chave, que é conversa fiada ou não aquecimento global? Tem ameaça concreta de destruição do planeta? O planeta pode implodir por conta da questão ambiental? Essas explanações... Nós temos muita coisa para conversar sobre isso, muitos dados, sabe? Pois é, então vamos fazer uma conversa sobre isso. Eu ando muito desconfiado desses multibilionários começando a tratar de viagem espacial. Tem coisa que a gente vê lá nos livros de ficção e que já estão acontecendo agora, né? Inteligência artificial é uma delas. Então, tem uma conversa de fundo para fazer com a Sueli Araújo sobre o futuro do planeta Terra, onde nós todos habitamos. Foi uma conversa excelente. Sueli Araújo, advogada, urbanista, ambientalista, doutora em ciência política e que marcou época como presidenta do IBAMA entre 2016 e 2018. Obrigado, Sueli, foi bom demais. Eu que agradeço, Mauro, foi muito bom participar.